Estamos de volta com o terceiro tempo do Só Esportes. E você conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil? Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. Entre no site www.casadoepi.com.br. Não perca tempo, meu amigo, porque você é um cara esperto e fique por dentro de todas as novidades da Casa do EPI. É claro. Pessoal, e o zagueiro Manuel é o novo titular de Marcelo Oliveira na defesa celeste. Roda aí. Fico feliz, primeiramente, né, pela confiança. E você tinha me perguntado no jogo passado e a gente entrou, fez um bom jogo, né? Fiz um bom jogo, mas com o apoio dos meus companheiros, porque a gente vinha, naquele momento ali, vinha passando um momento difícil, dificuldade ali, né? Perdido o clássico, mas passado. A gente atuou bem, conseguimos fazer um bom jogo, conseguimos passar. Agora é uma nova etapa. Temos um jogo aí pela frente muito difícil, que é contra o São Paulo, uma equipe que tem muita qualidade, que já demonstrou isso contra o Corinthians já, e a gente sabe disso. Então a gente tá bem, estamos preparados, estamos treinando bem, forte, e esperamos fazer um bom jogo. O Manuel realmente ganhou a oportunidade na hora certa, é um grande zagueiro. Na minha opinião, deveria ser realmente o substituto direto do Dedé, a partir do momento que o Cruzeiro ficou sabendo que não poderia contar com o Dedé nesse primeiro semestre. E realmente, na minha opinião, é o zagueiro que o Cruzeiro precisa contar durante o resto da temporada. Porque nesse valor e com essa pegada, nós só temos o Manuel nesse momento no elenco. Breno Galante. Eu acho que ele ainda entra no momento de você jogar contra um São Paulo, no Morumbi. Você precisa de um jogador que tenha um preparo físico, um porte físico avantajado, vamos dizer assim, porque não vai ser moleza, né? Não. Vai ser jogada toda hora em cima, e a gente vê isso no Manuel hoje. Ele tem uma explosão física muito boa, ele tem um senso de cobertura bom, e eu acho que para o Cruzeiro eu sempre falo isso, né? O mal que vem para o bem, né? Mais uma vez, uma má situação do Paulo André traz o Manuel, que não estava sendo muito visto como titular, porque o Paulo André chegou para ser titular, não vamos negar, né? Foi contratado para isso, chegou com esse timbre de titular, mas ele não está dando conta do recado. Agora tem uma coisa que me preocupa, muito. O Manuel é um baita de um zagueiro, é um zagueiraço, o Manuel é um zagueiraço. Só que ele vai atuar, pelo que tudo leva a crer, do lado do Mena, certo? Que às vezes... Que não é lá grandes coisas. Ele é extremamente limitado naquele quesito, então naquele vai ser espaço ótimo, ali. Gol, ele vai cobrir o Mena. Mas pode sobrecarregar o cara. E aí, de repente, se tiver esse volume de jogo constante ali em cima, pode acontecer uma falha ou outra, sabe? Aí a torcida pode pegar no pé. Mas é isso. O meu medo o meu receio é só esse. Aí o Marcelo vai da cobertura do volante, que caía ali pelo lado esquerdo, ajuda nisso. O importante é você não ter alguém... Você tem alguém. Se ele vai ficar sobrecarregado, o problema é hoje o Mena tá levando a bola nas costas e você ainda tem um zagueiro que não está transmitindo confiança e não está numa fase boa. Aí você fica com o time totalmente com um esquema tático comprometido. Isso aconteceu contra o Huracan. Exato. Certo? E você ainda tinha 3 volantes que mesmo assim não conseguiam fazer o trabalho de cobrir. A gente com 3 volantes, o zagueiro tinha que jogar a dedanha. Claro. Tinha que jogar a dedanha, não é possível. Ô, pessoal, e ontem a gente já mostrou aqui, mas hoje a gente vai mostrar de maneira mais completa que o jogador celeste, né, o ex-jogador celeste, o Tinga, se despediu. É isso mesmo, vai dar um tempo aí na carreira. E o Tinga, Adriana Ferreira, esteve lá na Toca da Raposa e conta como que foi esse dia triste aí, mas festivo também, porque o jogador deixou um legado muito importante aí para o futebol. Vamos ver. Última coletiva como jogador profissional. Último dia de uma história resumida por Tinga assim. Combati um bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Isso eu acredito que fiz. Editar uma matéria que conte ou que resuma 18 anos de carreira não é tarefa fácil. Foram muitos momentos de alegria, bastante títulos, mas um momento em especial de muita indignação. Mas diante daquela cena de desrespeito ao ser humano, a maior preocupação de Tinga era em como explicar para os filhos o preconceito vindo das arquibancadas peruanas. E aí foi onde eu chamei ele, falei, ó, a preocupação que eu tenho contigo é da educação e de onde você vai entrar e sair, né? Eu quero que você seja um cara que seja diferente. E hoje ser diferente tem que se pagar um preço, né? Porque hoje nós estamos numa era que
a coisa certa é a malandragem, né? Então tá muito difícil tu ensinar e educar hoje. Então eu prezo muito isso, meus filhos. Um jogador consagrado, o homem que em vários momentos deixa a chuteira de lado e vira um grande conselheiro para seus companheiros de clube. Lógico que a hora que for dar um abraço em cada um, assim, é uma coisa que gera alguma emoção, porque eu participei de muita coisa, não somente de futebol, muitos jogadores aí na parte até particular, de fazer algum negócio ou outro, um momento até familiar, às vezes a gente conversava sobre algumas coisas, então acabei tendo conhecimento de alguns até mais do que o normal. Mas é hora de parar. Com certeza foi, após a minha lesão, uns 30 minutos daqui da toca até o hospital, foi o momento mais difícil para mim. Primeiro porque eu nunca tinha me machucado gravemente, e segundo porque dali que eu comecei a entender que era a minha hora de parar. Mesmo com o médico me falando que era uma lesão simples, que acabou sendo simples, hoje eu estou 100% curado. Já treinei, fiz tudo, poderia estar jogando. Mas ali eu senti que era um momento que eu ia me recuperar, ia acabar meu contrato e ia parar de jogar. Então até nisso, até nessa dor, né, que foi o momento mais difícil, aquela dor, eu agradeço a Deus porque ali foi a oportunidade que eu tive nesses 3 meses, 4 meses em casa recuperando, eu pude já começar a olhar o futebol de fora para dentro, ver como seria estar fora do futebol. Missão cumprida. Que o futuro seja tão promissor quanto foi a carreira desse volante negro do bairro de Restinga, em Porto Alegre. E olhem aqui, gente, os olhos de Hugão cheios d'água. Se emocionou com o Tinga? Tinga é um jogador que o Cruzeiro tem orgulho de ter ele na sua história. Foi um grande jogador. Naquela família celeste 2013 e 2014, onde alcançaram um bicampeonato, um tetracampeonato brasileiro, bicampeonato por ser 2 anos seguidos. O Tinga era muito mais que um jogador era muito mais que simplesmente um atleta que estava no grupo. Ele era praticamente paizão da garotada, ele era aquele conselheiro, ele era líder, ele era um líder. O que mais te marcou nessa história do Tinga? Por incrível que pareça, acho que aquela fase realmente o Cruzeiro passou meio irregular em 2012, porque ele teve aquela chance de ir embora com aquele grupo que foi e ele quis ficar. Ele apostou no grupo, acreditou no grupo, acreditou na proposta do Gilvan, ficou e sagrou campeão brasileiro. Realmente, então, o Tinga realmente ele tem um lugar especial no coração da família cruzeirense. Breno Galante, Tinga. Um grande cara, principalmente fora de campo. Acho que foi essencial para o Cruzeiro, inclusive não estando jogando, aconselhando os jovens, os demais jogadores, uma figura de liderança, como é o Fábio, o Ceará também, são os 3 pilares que a gente vê hoje no Cruzeiro. Dentro de campo, um jogador vencedor, ganhou tudo que ele podia ganhar, injustiçado, né? Dessa forma, infelizmente com a situação do racismo, e eu estou me lembrando aqui daquele fatídico Corinthians e Inter, né? Que teve aquele gol dele, que ele teve aquela expulsão dele, que o Inter perdeu o título para o Corinthians. São algumas cenas que ficam marcadas. Se eu não me engano, foi em 2002 que ele recebeu a bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Ele já ganhou a bola de ouro do Campeonato Brasileiro, não vou lembrar o ano, mas ele já ganhou. Um jogador vencedor que conseguiu tudo que ele podia no futebol, está bem estruturado de maneira familiar, da maneira econômica, e que tem tudo agora para poder dar certo agora no próximo. E vocês sabiam que o Tinga, ele é um dos maiores ídolos da história do Borussia Dortmund? Sim. Ele é um dos maiores ídolos da história de um dos grandes clubes da Alemanha. A despedida dele foi uma coisa emocionante. Quem quiser, procura no YouTube aí, despedida do Tinga do Borussia Dortmund. Vocês vão se surpreender com o que a torcida fez em homenagem a esse grande jogador. Aí, gente, um abraço pro Tinga. Eu falei aqui, deu um tempo na carreira, porque sempre assim, o jogador fala que acabou a carreira, daqui a pouco tá de volta. Mas pelo que a gente tá vendo aqui... Mesmo que não seja em campo, né? Sim! Pode ser fora de campo, atuando em outros lugares. E o Tinga tem esse papel também fora de campo, né? A pessoa que o Tinga é, principalmente que a gente viu, né, no último ano, o episódio do racismo, a presença do Tinga, ele que fez palestras, né, Hugão? E a gente espera que ele tenha deixado esse legado e seja um exemplo aí para quem está começando a carreira, para torcedores, para você que está em casa. E vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que tem notícia nova, porque o Atlético vai mandar para o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, o jogo contra o Fluminense no dia 17 de maio, pela 2ª rodada do Brasileirão.
O Galo, gente, foi punido pelo STJD ainda no ano passado com a perda de mando de campo. A punição foi consequência do comportamento de sua torcida no clássico do dia 21 de setembro, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão de 2014. Na ocasião, pessoal, integrantes aí de torcidas organizadas, de Cruzeiro e de Atlético utilizaram bombas e quebraram cerca de 100 cadeiras no Mineirão. A gente repercutiu esse assunto aqui muito no programa, falamos bastante. Realmente, para você ver, o cara fala que é torcedor, fala que ama o clube, vai pro estádio, faz uma palhaçada dessa, certo? Aí um ano em que o clube, tipo assim, pode de repente dar... Suponhamos que o Atlético ganha as 2 primeiras partidas, certo? Aí a 3ª partida vai jogar com o Fluminense no Mané Garrincha, né? Jogar fora dos arredores de Minas Gerais, né? Aonde realmente a gente sabe que lá fora transmite jogo de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se o Fluminense vai comparecer no estádio, você pode realmente prejudicar muito o seu clube, pode prejudicar demais. Assim como o Cruzeiro vai jogar na Arena Pantanal contra o Corinthians, né? O Atlético vai ter que pagar esse jogo contra o Fluminense fora de casa. Digamos assim, né? O favoritismo que o time tem, ele perde, né? Na hora perde. Porque vai para um campo neutro, né? E não só isso, perde o sócio-torcedor, que não vai estar no estádio, você acaba prejudicando uma série de pessoas, entendeu? O clube não é favorecido com isso. Isso é para os vândalos entenderem que quando vocês vestem a camisa de vocês, mesmo que vocês carreguem um emblema histórico e tradicional, cheio de tradição mesmo, você não merece ser chamado de torcedor do seu clube quando você faz um ato desse e prejudica o seu clube. O desgaste que você gera para o seu time, para os jogadores, gente, porque você tem uma viagem a mais. Não, aí você perde, por exemplo, você está lá disputando, por exemplo, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda vai estar meio aí entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Segunda rodada, certo? né? Exatamente. Aí o time tem que viajar lá para a Argentina, depois viajar para Brasília, depois para Belo Horizonte, entendeu? Você desgastou seu time. É isso. E agora eu tenho uma dica para você que quer entrar em forma, manter o corpo saudável, mas está cansado das academias tradicionais. Então eu tenho uma sugestão para você. O Five Train oferece um conceito moderno e eficiente de treinamento físico, com treinos dinâmicos e personalizados, acompanhado de perto por profissionais. Saia da rotina, meu amigo. Faça uma visita no centro de treinamento na Rua Major Lopes 696 ou acesse o site www.train5.com.br. Mais um intervalo do Só Esportes, 3 minutinhos, eu já volto.